Neste episódio, enquadraremos a verdade gloriosa à sombra da árvore da vida nesta nossa caminhada pelo jardim da Palavra de Deus. Vamos ao versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui João nos revela sobre a personificação da palavra, que já vimos nos versículos precedentes tratar-se de Deus. A palavra é o próprio Deus que desce ao mundo, na carne, como homem. Ao dizer que a palavra viveu entre nós, o apóstolo João quer que saibamos não somente que a palavra era 100% um ser humano, mas quer que saibamos também que ele, João, foi testemunha ocular disso. O apóstolo João diz ainda que a palavra é gloriosa, que a palavra é o próprio Filho de Deus, porque igual à glória de Deus não existe senão a glória do próprio Deus. A Bíblia disse que a palavra é o próprio Deus, na pessoa do Deus unigênito, que criou o mundo e que continua sustentando o mundo e que traz luz e vida a todos aqueles que crerem nele, que crerem na palavra, que é o Filho de Deus, e que crerem pelo Espírito de Deus. E daqui já conseguimos entender um pouco sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são as três pessoas do mesmo e único Deus, cada um 100% Deus, manifestadas em pessoas diferentes, a do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, como a Bíblia nos ensina. É surpreendente que a palavra, que era Deus, não chega ao mundo como um furacão, com poder e força. Pelo contrário, João fala que a palavra veio cheia de graça e de verdade. Mas o que o apóstolo João quer dizer com graça e verdade? Graça é todo o imerecido amor e bondade de Deus que nos dá gratuitamente o direito de sermos filhos de Deus, como entendemos do episódio passado. As nossas transgressões foram pagas por este nosso perfeito representante na terra. A palavra, concebida por Deus, foi o único ser perfeitamente humano que poderia ter pago pelas nossas transgressões para nos tornar justos diante de Deus e reconciliados a Ele. Esta palavra de graça é para você. Se você acredita não somente na obra de criação de Deus, como vemos nessas belas fotos da natureza, mas que também acredita na obra de redenção de Deus para nós, que somos as únicas criaturas criadas à imagem dele, como vimos no primeiro episódio. Essa obra de redenção que foi feita pelo sacrifício de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, como veremos em detalhe no final do Evangelho de João. Jesus Cristo é a palavra. Vimos que a palavra é graça. João 1,14 também diz que a palavra é verdade. Verdade. Por definição, não existem múltiplas verdades. Não existe a minha ou a tua verdade. A verdade é única. Só pode ser uma, por definição. A palavra provém, ou a verdade provém, de uma única referência moral absoluta, que é o próprio Deus. Por isso é que a Bíblia nos diz que a palavra é verdade. A palavra, que como já vimos, é o próprio Deus, é a verdade. Ela é a resposta para tudo o que buscamos. A verdade se encontra na palavra que é o unigênito do Deus Pai. Veja agora o que diz o João Batista, aquele que apresentamos no episódio anterior, no versículo 15 até o 17. João dá testemunho dele. Ele exclama: "Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim." João Batista diz aqui que não é ele a palavra é a pessoa a qual ele anunciava, que é naturalmente superior a ele, que existe desde a eternidade passada. Pois já vimos que a palavra aqui é sinônimo do Deus unigênito. Mas vamos ver os versículos sucessivos. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Deus já tinha dado a sua graça no Antigo Testamento.
Mas agora vemos que a sua graça em toda a sua plenitude, na palavra, ou seja, em Jesus Cristo. E no versículo 17 vemos que a boa lei de Deus, com todas as normas estabelecidas por Deus, é cumprida somente em Jesus. A graça e a verdade das quais falamos pouco antes foi trazida por Jesus, que nos mostrou que somos incapazes de seguir as normas de Deus, senão por intermédio dele, o Filho de Deus. Do versículo 18, então, lemos: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Deus unigênito é Jesus, como já vimos. Jesus fez com que Deus fosse conhecido por nós. Que palavra maravilhosa! Vamos resumir o que vimos até agora sobre Jesus, a palavra. No versículo 1, ele existe desde o princípio. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Versículo 3, ele fez todas as coisas. Versículos 4 e 5, ele dá vida agora e para sempre. Nos versículos 4 e 9, ele nos dá luz, ou seja, clareza para a vida. Nos versículos 10 e 11, ele foi rejeitado pelo mundo e pelo seu próprio povo, os judeus. Nos versículos 12, para aqueles que o receberam, ele lhes dá o direito de ser filho ou filha de Deus. No versículo 14, ele veio ao mundo como um homem. Versículo 15, João, que escreveu esse livro, foi testemunha ocular de Jesus. E o versículo 17, Jesus veio cheio de graça e não com poder terrestre. Nele encontramos toda a verdade. Agora, vamos ser honestos. Essa imagem se encaixa com a forma que fazíamos de Jesus? Ele é muito mais do que a figura do bondoso, manso e suave mestre. João diz que a palavra é o todo-poderoso Deus, Criador, cheio de graça e verdade. E que palavra! No próximo episódio, vamos descobrir mais coisas interessantes no contexto de João Batista, antes de adentrarmos em Jesus, como contado pelo João, testemunha ocular e autor deste Evangelho. Fique com a graça e a verdade.